Um projeto de lei que tramita no Congresso americano ameaça barrar $500 bilhão em vendas de produtos brasileiros para os Estados Unidos. Caso ele seja aprovado, o governo de Joe Biden teria um instrumento em mãos para punir o Brasil pelos índices altos de desmatamento dos últimos anos. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e nesse vídeo eu explico esse projeto, seus possíveis impactos e o receio dos produtores brasileiros de que a preocupação com o meio ambiente descambe para medidas protecionistas. Vamos direto a essa proposta, a que eu tive acesso em primeira mão. Batizado de Forest Act, ou Lei Florestal 2021, o projeto de lei foi apresentado no início de outubro e é o mais abrangente marco legal no tema proposto nos Estados Unidos nos últimos anos. Basicamente, ele deve proibir a entrada no país de itens como soja, cacau, carne e couro bovinos, borracha, óleo de palma e madeira originários de países com índices altos de desmatamento florestal. Para que o produto seja aceito, o produtor rural e o importador americano terão que comprovar que nenhum ponto da cadeia produtiva se beneficiou de áreas ilegalmente desmatadas. Na justificativa do projeto, o senador democrata Brian Schatz e o congressista democrata Earl Blumenauer, que são os autores da lei, citam justamente o Brasil como exemplo do problema. O texto diz o seguinte: em 2020, os Estados Unidos importaram carnes e couros bovinos processados avaliados em mais de $500 milhões do Brasil. Ali, a pecuária é o maior impulsionador do desmatamento na floresta amazônica e outros biomas, e 95% de todo o desmatamento feriram a lei. Além do Brasil, só a Indonésia é citada nominalmente. E embora digam que a regra não tem como alvo países, e sim o aquecimento global, os legisladores americanos reconhecem que o Brasil deve ser afetado caso a lei passe. Em 2021, o Brasil vai se consolidar como o quarto maior exportador de carne bovina congelada aos Estados Unidos. E hoje já é o maior fornecedor de material bruto para a fabricação de assentos de couro para automóveis. Esses seriam os mercados em maior risco. Eu procurei a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, mas a entidade afirmou que não se manifestaria. O deputado Blumenauer me disse o seguinte: What Brazil is doing is making a mockery out of their commitments to fight against deforestation, especially illegal logging. The current administration has been very reckless, has not been particularly sensitive to the rights of indigenous people, and it's made huge problems for Brazil. I mean, it's one of the reasons that I am very skeptical that there will be any trade agreement as long as they're involved with this massive deforestation effort and posing problems for indigenous people. A proposta da Lei Florestal é a primeira grande ameaça de punição ao Brasil num tema prioritário para a Casa Branca, o aquecimento global. Rick Jacobsen, chefe de políticas para o Brasil na ONG Environmental Investigation Agency, EIA, me diz que não há dúvida de que a destruição da floresta amazônica é uma grande motivação dos legisladores americanos para propor a nova lei. Em agosto de 2021, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro admitiu o desafio que o assunto representava na relação bilateral com os Estados Unidos. Ele disse o seguinte: da minha parte, o Brasil está de portas abertas e pronto para continuar a conversa com o governo americano. Obviamente, o governo Biden é um governo mais de esquerda e um governo que tem quase uma obsessão pela questão ambiental, então isso atrapalha um pouquinho a gente. Biden se elegeu prometendo retornar ao Acordo de Paris e retomar o protagonismo americano no combate às mudanças climáticas. Ele chegou a citar o desmatamento da Amazônia num debate presidencial ainda em 2020 como exemplo de situação na qual ele acreditava poder liderar o mundo em busca de soluções. Por isso mesmo, o projeto de lei se encaixa com precisão à pauta de Biden. Segundo Schatz e Blumenauer, se o desmatamento global fosse considerado um país, ele seria o terceiro maior emissor de gases do efeito estufa do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Especialistas afirmam que a devastação da cobertura vegetal do planeta responde por cerca de 10% das emissões globais e a solução estaria em mirar o motor para a derrubada dessas matas, me explicou o senador Schatz. The fact is that a lot of the deforestation is being driven by the commodities that are grown after the rainforest is cut down.
Além de barrar os produtos, a lei prevê a possibilidade de que a importação irregular desses itens seja incluída no rol de crimes financeiros no país. Embora não esconda as divergências em relação ao governo do Brasil, Biden tem optado por um tratamento discreto e diplomático em relação ao país. Ele convidou Bolsonaro para a cúpula de líderes que tratou de clima em abril e até maio a equipe de seu enviado climático John Kerry mantinha contatos semanais com o Itamaraty e o Ministério do Meio Ambiente sob Ricardo Salles. Mas a percepção de que o governo brasileiro apenas pedia por recursos financeiros sem entregar resultados concretos e o fato de o próprio Salles ter passado a ser investigado em processos por suposto envolvimento com desmatamento ilegal, o que ele nega, azedaram o clima. A retomada do diálogo aconteceu um pouco antes da última Assembleia Geral da ONU, em setembro, na qual Bolsonaro tentou mostrar que cumpria as promessas que fez na cúpula de Biden. Ele citou em seu discurso o aumento do orçamento de órgãos de fiscalização como o IBAMA e a redução nos índices de desmatamento medidos em agosto, além de ter elogiado o Código Florestal Brasileiro. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Reservadamente, integrantes do primeiro escalão do governo brasileiro disseram à BBC News Brasil que o discurso foi elogiado tanto por Kerry quanto pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Embora o governo brasileiro comemore em setembro o segundo mês consecutivo de queda de desmatamento na Amazônia, os índices seguem em patamares elevados e o acumulado do ano de 2021 até setembro é quase o dobro do registrado no mesmo período de 2018, antes da chegada de Bolsonaro ao poder. A Casa Branca ainda não se manifestou publicamente sobre a lei florestal, mas está ciente do projeto, segundo os dois parlamentares. I think this legislation represents a tool for the administration to advance their interests, and they didn't have to introduce it. We introduced it. I do think they will be supportive, and it is something that helps them manage the relationship with Brazil. O Itamaraty reconhece que o Brasil tem um problema de imagem internacional na questão ambiental e tem se esforçado para mudar isso. Eu consultei a Embaixada Brasileira em Washington, que afirmou em nota que monitora todos os projetos que tramitam no Congresso americano com consequências potenciais para as relações entre o Brasil e os Estados Unidos e que mantém interlocução permanente com parlamentares americanos dos dois partidos. A nota conclui dizendo o seguinte: o compromisso do governo e do setor agropecuário brasileiros com a sustentabilidade é tópico prioritário nesses contatos. Agora eu chego ao último ponto do vídeo. Os diplomatas brasileiros e os setores produtivos nacionais sempre relembram que apertar as restrições aos produtos brasileiros também serve aos interesses de agricultores dos Estados Unidos e da Europa, competidores diretos do Brasil em uma série de mercados internacionais. Abraão Arabi Neto, vice-presidente executivo da Câmara de Comércio Americana no Brasil e ex-secretário de Comércio Exterior, me disse que a proposta de lei confirma o que ele chama de uma tendência de implementação de medidas com um duplo fundamento. O primeiro é ambiental e climático, já o segundo é eminentemente econômico, de concorrência. Para Neto, por isso o país precisa estar atento. Em suas palavras, o Brasil precisa trabalhar para preservar o meio ambiente e preservar também o seu comércio internacional. Ele diz que, caso aprovada, a regra poderá ser contestada pelos países afetados nos âmbitos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, e tem uma proposta muito semelhante em fase de finalização pela União Europeia. Rick Jacobsen, da ONG OEA, lembra que, embora essas medidas possam levar meses ou anos até a completa implementação, seu impacto pode ser significativo para a economia dos países, já que representariam restrições a dois dos maiores mercados globais. Eu perguntei ao senador Schatz se o projeto de lei tem um caráter protecionista, ou seja, se pretende beneficiar os agricultores americanos. Not a single American company came to me and asked for this. The reason we're doing this is that we are all in a planetary crisis and we are all in this together, and that means we're all going to have to develop solutions together. Seu colega Blumenauer, no entanto, afirma que produtores que desmatam são pessoas que têm vantagem comercial injusta e por isso têm que ser punidas, e que isso não pode ser considerado um modelo de negócios. It weakens
Brazil on the global economic stage. Cheating, reckless environmental action is not economic development, and it is not sustainable. Blumenauer e Schatz esperam que o projeto sirva como exemplo na COP26, a Conferência da ONU para o Clima, que acontece em Glasgow, na Escócia, em novembro, e que outros países considerem seguir a mesma ideia. Domesticamente, embora tenham maioria no Congresso, democratas precisarão dos republicanos para aprovar a lei e o apoio ainda é pequeno. Vou acompanhar daqui a tramitação dessa lei e os demais assuntos que interessam ao Brasil aqui nos Estados Unidos e eu volto com as novidades. Até a próxima. Tchau!